E a terceira pessoa? Onde é que ela aparece? Gênesis capítulo 1, versículo 2, mostra as três pessoas da divindade. Mostra assim, olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou no princípio, eu tenho um estudo sobre isso que eu já mostrei em alguns vídeos, depois eu posso mostrar de novo. No princípio já é uma pessoa através da qual Deus cria tudo. Os próprios judeus admitem isso. Então, o princípio é uma pessoa, Deus, Elohim, outra pessoa. Aí fala, a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, além do Senhor Deus, além do anjo do Senhor, fala também do Espírito de Deus. O Gênesis 6, verso 3. Gênesis 6, verso 3. Por ocasião do dilúvio, ou da iminência do dilúvio, Deus disse assim, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Vamos para Jó, capítulo 33, versículo 4. Jó 33, versículo 4. Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Salmo 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Não, perdão, é o verso 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu vou ler mais uma passagem para você. Salmo 139, 7. E essa de Isaías, eu quero lê-la também, que ela é muito importante. Salmo 139, 7. 139, 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E Isaías, eu quero ler essas duas passagens de Isaías, só faltam duas aqui. Isaías 11, verso 2, é um texto importante. Isaías 11, verso 2. Isaías 11, verso 2 diz assim: repousará sobre ele, sobre o Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento, do temor do Senhor. O Espírito do Senhor pousará sobre ele. Então você vê nitidamente que, além de Deus Elohim falar, que eu vou chamar de Deus o Pai, você tem também o anjo do Senhor, que é divino, duas pessoas. E tem várias vezes a menção ao Espírito de Deus, uma terceira pessoa. E aí você pode falar, Rodrigo, mas será que o Espírito de Deus não é um outro nome para o anjo do Senhor? Não é a mesma coisa? Vamos a Isaías 63, 7 a 14, que você vai ver como é que os três aparecem aqui de maneira bem clara e distinta. Isaías 63, 7 a 14. Deixa eu até voltar aqui para mim, para não ficar esse quadro branco feio aí. Opa. Prontinho. Isaías 63, 7 a 14. Olha o que diz aqui. Leiam comigo. Celebrarei as misericórdias do Senhor. Aqui está o tetragrama sagrado. E os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor me concedeu. Aí quando você chega lá no verso 9, diz: em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E o anjo da presença os salvou. Já falou da segunda pessoa. No início falou do Hashem, agora fala do anjo da presença. Aí quando você vai para o verso 10, diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs nele o seu Espírito Santo? Olha, os três aparecem aqui. E se essa passagem ainda não convenceu você, eu vou mostrar uma outra. Olha que em outras situações em que o Espírito Santo aparece junto às três personalidades da Trindade ali. Isaías 48, 12 a 16. Vou ler esse texto.
Ele está aí, mas eu vou ler aqui também. Isaías 48, 12 a 16. É porque às vezes colocando na tela fica mais fácil, mas ali eu achei que está muito pequenininha a letra. Isaías 48, versículos 12 a 16. Escuta, ó Jacó, e também você, Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam todos vocês e escutem. Quem anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Peraí, deixa eu só ver se eu estou com o texto certo aqui, porque ele não está dando. Só um minutinho, deixa eu conferir com vocês. 48, 12 a 16. Ouviu meu Israel, a quem eu chamei a mim mesmo, eu sou o que fundamenta. Tá certo. O Senhor que o ama, declara que o Senhor que o ama, aproximem-se de mim e escutem desde o princípio, o que eu não falei em segredo, desde o tempo que isto tem acontecido. Agora o Senhor enviou a mim o seu Espírito. Aqui falou do Senhor. Aí continua dizendo, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Percebeu? 3 vezes Deus, as 3 pessoas da Trindade são aqui mencionadas. Tem uma outra passagem também, que agora eu não estou com ela anotada, é dos Salmos, que fala o seguinte: o Senhor fez todo o céu, depois pode procurar, por sua palavra e o seu Espírito. A sua palavra e o seu Espírito, tudo foi feito e tudo passou a existir. No Novo Testamento, para não ficar muito longa a nossa live aqui, nós também temos aquela resposta à pergunta de Provérbios 30, verso 4. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Olha que interessante isso. Certamente você sabe, o nome é Yeshua, Jesus. Aí quando você vai para Mateus 28, 19, fala que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É curioso, e eu não vou entrar no mérito da questão da crítica textual de Mateus 28, muita gente fala, esse texto é espúrio, não está no original. Não é bem assim, não. Esse texto está em bons manuscritos, sim, mas eu não vou falar disso aqui agora por causa do tempo. Mas eu quero me deter na maneira como Jesus fala. Ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações e batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É um nome só. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, os 3 são um. Deixa-me ver outra passagem que eu também poderia mencionar para vocês. As formas como Paulo despede as cartas dele, 2 Coríntios 13, 13 ou 13, 14, dependendo da versão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Olha os 3 mencionados aí. Essa fórmula trinitariana aparece em várias cartas de Paulo e também de Pedro. 1 Pedro 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus. Efésios 4, 4 a 6. Há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Espírito, Senhor Jesus, Deus Pai de todos, Deus Pai. 3 designações agrupadas em uma só confissão de fé. Lucas, capítulo 3, 21, 22 e também Mateus, capítulo 3, fala do batismo de Jesus. E você vê as 3 pessoas ali. Jesus, Deus Filho, sai da água. Deus Pai fala do céu, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus Espírito desce em forma de pomba. Eu estou usando a nomenclatura Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, mas, repito, não são 3 deuses. É um Deus só. E já para ir para a parte final aqui, eu quero terminar com 2 passagens, 2 grupos de passagens, ambas do evangelista João. Em João 14, 16 a 7, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Bom, volta aqui para mim um pouquinho. Quando Jesus falou para os discípulos, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, tem que ser uma outra pessoa, que não pode ser o próprio Pai nem o próprio Jesus.
Eu sei que tem gente que tenta explicar, não, o outro Consolador é o Espírito do próprio Jesus. Não faz sentido isso. Porque Jesus fala, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro. Se eu dissesse para vocês assim, olha gente, semana que vem eu não estarei aqui, mas outro teólogo falará no meu lugar, evidentemente não pode ser outro. Ou se eu disser assim, gente, eu não vou dar aula semana que vem, mas eu vou pedir ao reitor que envie um outro professor para me substituir. Se eu vou pedir ao reitor que envie outro professor, esse outro professor não pode ser o próprio reitor, nem pode ser eu mesmo. Tem que ser uma outra pessoa. Concordam comigo? Então, é interessante que muitas vezes as pessoas pensam, não, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus Pai e Deus Jesus. Não, é um outro, ele usa a palavra outro. E quando eu vou ao grego, chama minha atenção que está aqui o seguinte, kago, erotesso, ton patera, então eu rogarei ao Pai, kai alon parakleton, dosei rumin. E eu rogarei ao Pai, e outro confortador, consolador, paráclito, ele dará para sempre, né? Ele dará a vós. Ali não está o para sempre, eu não coloquei não. Dosei rumim, ele dará a vocês. Então, o alon, outro, é uma palavra muito interessante em grego, sabe por quê? Em grego tem duas palavras para outro. Tem alos e heteros. Alos é outro de mesma natureza. Heteros é outro de natureza diferente. Entendeu? Heteros é outro de natureza diferente. Por exemplo, quando uma pessoa diz eu sou heterossexual, significa que ele tem uma prática sexual com uma pessoa de outra natureza. Um homem com uma mulher com um homem. Ele é heterossexual. Tá certo? Ele é hétero. Alos é outro de mesma natureza. Então, quando Jesus fala que ele enviará outro consolador, ele não usa heteros. Então não é um outro diferente, é um outro de mesma natureza. Logo, tem que ser um outro que seja divino e que seja uma pessoa, não pode ser uma coisa. O Espírito Santo na Bíblia não aparece como coisa. O Espírito Santo, ele sente, ele intercede. Você pode pecar contra o Espírito Santo, quando Pedro condenou Ananias e Safira lá, falou que eles mentiram ao Espírito Santo. Fala para não blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus falou, como é que eu vou blasfemar contra uma coisa? Eu só posso blasfemar contra uma pessoa, e divina. Porque não tem como eu blasfemar contra a Laura, minha esposa. Laura é um ser humano. Eu não tenho como blasfemar contra um cachorro, ou blasfemar contra um livro, ou blasfemar contra uma caixinha. Não. Eu só tenho como blasfemar contra uma pessoa divina. Então, se pode blasfemar contra o Espírito Santo, só pode blasfemar contra o Espírito Santo, que é Deus. E esse Espírito Santo Deus não pode ser a mesma pessoa de Deus Pai, porque Jesus vai pedir a esse Deus Pai que envie outro. Então não pode ser nem Jesus nem Deus Pai.